amigos, mais uma vez estamos aqui com mais um vídeo da nossa formação, tá? Da Pastoral da Formação. E hoje nós vamos falar sobre a campanha da fraternidade. Hoje, quarta-feira, né? Quarta-feira de cinzas, começa a quaresma e também vai começar a campanha da fraternidade. Então, a partir de hoje, você vai ter oportunidade de conhecer, não é? De tentar fazer com que na sua pastoral se possa falar sobre a campanha da fraternidade, ok? Então vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, hoje nós vamos falar sobre isso, a fraternidade e a ecologia integral. Então, esse ano de 2025, a pastoral, ou seja, a campanha da fraternidade, ela vem com esse tema, tá? E tem o lema, né? Deus viu que tudo era bom. Gênesis 1:31. Então, é importante a gente entender que a campanha da fraternidade não sai do nada, mas sim pela CNBB, né? A CNBB, a gente entende que quando nós vimos o Concílio Vaticano II, né, a Lumen Gentium, e essa proposta da sinodalidade, ou seja, essa proposta do sínodo dos bispos, né, e aí a campanha da fraternidade vem justamente falar da CNBB, ou seja, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, ela faz um artigo, ela faz uma campanha para que toda a igreja do Brasil também possa vivenciar a campanha da fraternidade. Então, isso é uma coisa que foi proposto lá há muito tempo atrás, não é? E que a gente tem que vivenciá-la. Ah, mas eu não gosto. Não, não é não gostar. A questão é que isso é o momento nosso de 2025. E esse ano é um ano especialíssimo, né, minha gente? Então, que a gente possa entender esse ano como algo muito importante para nós, tá? Então, a campanha da fraternidade, ela nos convida a refletir sobre a urgência de cuidar da nossa casa comum. O que é a nossa casa comum, né? O ambiente, o lugar onde a gente vive, né? Promovendo uma ecologia integral que conecte a fé cristã com a responsabilidade socioambiental. Isso não tem coisa mais importante no momento atual do que isso, não é? O mundo inteiro está olhando para isso. Então, como eles pensaram nisso? Por quê? Porque em 2025 completa, né, 10 anos da Laudato Si. Então, em 2015, o Papa Francisco fez uma encíclica falando sobre a questão ambiental, a casa comum. Qual é a casa comum? É a terra, não é? É o que nós vivemos, é a nossa casa, é o mundo que a gente está. Então, ele já falou sobre isso na Laudato Si. E também os 800 anos do Cântico das Criaturas de São Francisco, que fala da natureza, não é? Então, veja, é interessante isso. E nada mais justo do que também da COP30, né? Do Brasil. Então, é inspirado pelas realidades que tanto nos desafiam. Então, essa campanha da fraternidade, ela vai integrar espiritualidade, justiça social e cuidado com o meio ambiente. Gente, isso é o ponto principal desse ano, né? O ano jubilar. Então, vejam como tem tudo a ver, né? Um ano jubilar, um ano que a gente vai parar para pensar na nossa caminhada de fé e a gente não vai desconectar a natureza. Não pode. Então, volto a dizer, a minha salvação depende do outro. Como eu estou agindo, né? O que é que eu estou fazendo, né? Teve até um momento, uma reportagem na televisão, de uma praia, né?
uma praia no Rio de Janeiro, famosíssima, com um lixo, apareceu um lixo absurdo nessa praia. Gente, culpa de quem? De quem foi a praia, não é não? De quem foi a praia, que não recolheu o seu lixo, que não colocou nas caçambas, não é? Então, é isso que a campanha da fraternidade quer pedir, né? Para que a gente tenha mais cuidado com isso, tá? E colocando o principal, a educação. Então, a educação católica desempenha um papel essencial na promoção dos valores da campanha da fraternidade. Por quê? Porque as escolas e as universidades católicas, são chamadas a serem espaços de diálogo e de formação para a sustentabilidade, estimulando o quê? Práticas educativas e pastorais, né? Que integrem a fé e o cuidado com a criação. Então, as escolas católicas, elas vão ter esse momento muito importante, né? Então, desde o início, você, professor, desde o início você já vai começar a pensar em algo baseado nessa toda vamos dizer assim, todo no contexto da campanha da fraternidade. Ora, então, as universidades e as escolas católicas têm esse ponto principal, não é? Dali partem as crianças para mostrar às outras pessoas, né? Então, fomentando o compromisso com a justiça socioambiental e a dignidade da vida humana. Gente, nada mais justo isso, né? Não é possível que a gente não entenda o ponto principal da campanha da fraternidade, não entenda a necessidade da campanha da fraternidade, que a gente não entenda que esse objetivo da campanha da fraternidade é muito atual, é atualíssimo e merece o nosso empenho em colocar isso, passar isso adiante. O objetivo geral é promover em espírito quaresmal, a quaresma que começa hoje, e em tempos de urgente crise socioambiental, um processo de conversão integral, ouvindo o grito dos pobres e da terra. Claro, né, minha gente? Quantas enchentes, quantas queimadas, não é? É a terra gritando, né? Cuidem de mim, né? E esses pobres que realmente a gente tem que cuidar deles, né? Então, que nós possamos também, se você não tem muito, mas o pouco que você tem, você ajuda, não é não? É muito. E quais são os objetivos específicos? E aí é que vem, né? Eu só vou ficar nesses objetivos específicos porque já conduz a tudo, tá? Reconhecer as ações da encíclica Laudato Si. Então, esse é o ponto. Então, qual é a primeira coisa que eu vou fazer, né? Eu vou pegar a encíclica, Laudato Si, e vou tentar ver o que foi que o Papa falou, que é o ponto principal, né? É o ponto principal. E também do Sínodo da Amazônia, né? É muito claro, porque na época a gente não entendeu, foi muito rápido, foi muito novo, né? A gente não entendeu. Então vamos voltar lá e vamos dar uma olhadinha, né? O que foi que ele falou? Será que ele não falou do desmatamento? Né? Será que ele não falou que esse desmatamento iria afetar também as queimadas, né? Que também não iria afetar essa parte tão difícil do nosso planeta, não é? O tempo que está se tornando insuportável, um calor absurdo, será que isso tudo não tem a ver? Né? Na época a gente não deu muito valor, não é? Não foi? Então, vamos lá e vamos olhar essa encíclica. Denunciar os impactos negativos do estilo de vida atual do planeta. É muito interessante a gente entender o quanto a gente, como pessoa, né,
a gente quer aumentar a nossa casa, a gente quer aumentar a nossa vida, a gente quer fazer uma coisa mais bonita, e para essa coisa mais bonita, o que a gente está tirando? Não é? Eu vejo muito isso aqui, eu estou na roça, né? Então, o que acontece? Quando a gente quer, uma pessoa vem nos visitar e vê que tem muita árvore, sabe? E a pessoa diz, mas você poderia fazer isso aqui, fazer um espaço aqui, fazer o outro espaço lá, fazer... E um dia desse eu falei, não vai fazer mais espaço nenhum, já foi feito, já tá bom, a gente já vai dar para a gente se reunir e tudo. Por quê? Porque cada espaço que você faz são árvores que você está tirando. Né? Mas você vai botar a árvore daqui e vai passar para lá. Eu tiro daqui e boto para lá. Mas eu mudo com a estrutura da natureza. Né? E isso a gente não entende, a gente acha que a gente está fazendo bem, mas a gente não está, não é? Então, gente, é claro que as cidades se formam a partir daí, né? Aqui que é uma roça, daqui um dia vai ser o quê? Vai ser um bairro, né? Daqui um dia vai ter, sabe, né? Muita coisa, né? Asfalto, vai asfaltar, né? É isso aí, entende? É esse que é o ponto, ok? Vamos começar a botar muros, né? É interessante isso a gente pensar, né? Mas aí você vai dizer, mas e a violência? Você não está com medo da violência? É isso, minha gente. Esse que é o ponto, sabe? São coisas pequenas que a gente vai fazendo e a gente vai mudando a estrutura da natureza, sabe? Muito bem, denunciar os impactos negativos do estilo de vida atual do planeta. É o que eu falei. Identificar as causas da crise climática e as falsas soluções. Aí é que está, não é? Esse aquecimento global que é impossível, né? A gente precisa ter vamos dizer assim, um cuidado muito grande, que isso vai recair em cima da gente, não é? Somos nós que vamos estar... E não uma coisa assim, uma coisa paliativa, né? Falsas soluções. Ele está mandando a gente pensar. Gente, é pensar, né? Ninguém tem a solução de imediato. Mas se a gente começar a pensar sobre isso, né? Valorizar o evangelho da criação e a aliança universal. Gente, Deus nos deu esse mundo. Ele viu que tudo era bom, né? E colocou o homem. A natureza, ele deixou o homem nomear os animais. Para quê? Para que a gente sentisse parte importante de cuidado. A gente é próprio do homem cuidar dos animais, cuidar da natureza. Nós fomos feitos para isso. Assumir o compromisso com a conversão integral. Então, eu preciso fazer ações para que as pessoas se conscientizem e, aliado a isso, eu busco o quê? A conversão do outro, não é? Viver as propostas do ano jubilar em novas relações, né? Então, muitos de nós, né, e eu me coloco, né, é o último ano jubilar, óbvio. Daqui a 25 anos não estarei aqui. Eu, com certeza, né? Eu não estarei aqui. Então, gente, o que a gente entende, tá? É a hora que eu tenho de começar a falar, não ter vergonha, né? E muita gente, né, não quer falar sobre a campanha da fraternidade, porque não quer falar, sabe? Para com isso, né? A gente tem que entender que a natureza é para que nós possamos, a campanha da fraternidade desse ano, é para que a gente possa abrir as portas e falar para todos, tá? Promover a ecologia integral com eixo transversal cristão, ou seja, através da cruz. Então a gente tem que falar sobre essa ecologia, mas é essa ecologia integral, né, com o homem, com o meio ambiente, falar de tudo,
sabe? Num sentido de que eu não posso falar só de uma coisa, eu vou falar só de uma, não, mas eu tenho que falar de um todo. Apoiar pastorais e movimentos socioambientais em articulações, as pastorais, né, da ação social da nossa igreja. Né? Então, a estimular, a ajudar isso, estimular mudanças no modelo econômico destrutivo. Isso aí é um pano para manga. Né? Mudanças no modelo econômico, a gente, sabe, tem muito o que falar, tem muito. Né? Defender vítimas de desastres naturais e crimes ambientais. Sim, claro, a gente tem que defender essas pessoas. Né? É muito interessante porque eu fui num lugar semana passada que tinha uma reserva. Então, e a gente não pode entrar nessa reserva. Né? Então, é interessante que você não pode, por causa dessa reserva, você não pode sequer soltar um balão para que entre na reserva e queime. Gente, agora me diga uma coisa. Durante muito tempo a gente entendeu que soltar balão era uma coisa bonitinha, não é? Era uma coisa... Mas hoje não é mais. Porque uma árvore que queima, uma árvore que se acaba, é menos vida que você tem. É oxigênio, é menos vida saudável para você. É interessante a gente pensar nesse ponto, né? Celebrar os 10 anos da Laudato Si com avanços nas temáticas abordadas. Então, o que eu tenho que fazer? Eu já falei agora, vamos olhar a Laudato Si. Então, a gente começa aqui, tá? E aí nós vamos ter um cartaz, não é? Tão bonitinho o cartaz. E qual é o personagem principal desse cartaz? É São Francisco de Assis. Né? Então a gente vê São Francisco de Assis como meio principal. Por que ele é o personagem principal do cartaz? Por causa dos 800 anos do Cântico das Criaturas, não é? Aí nós vamos ver a cruz, que tem uma cruz, né? No cartaz, a gente encontra a cruz, que Cristo é o ponto central. São Francisco de Assis, quando teve a experiência, né, de Cristo, pediu para que ele reformasse, né? Reformasse a igreja, ele imaginou que fosse a igreja de São Damião, não é? Ele não entendeu a proporção que seria. Então, a cruz representa isso, né? Que a gente está sendo chamado para ajudar nessa ecologia. Né? A gente está sendo chamado para mudar junto com Deus. Ele está nos chamando, nos convocando para que a gente, juntos, né? A gente possa mudar esse momento, né? E aí a gente vê a natureza, né? No cartaz a gente vê araucária, ipê amarelo, agarapé, mandacaru, onça pintada, as araras canindés, representam o quê? A fauna e a flora, né? Brasileiras. Quer dizer, então é uma forma de a gente ver essa exploração predatória, né? Que precisam ser cuidadas e integradas pelo ser humano, né? Ele foi chamado por Deus, como eu disse agora, né? Ele é o guarda, ele é o cuidador, nós somos, né? Muito bem. E as cidades, o próprio cartaz tem as cidades, os prédios, as favelas, né? Que formam o nosso Brasil, gente. A gente não pode botar um painel para tirar a favela, não, a favela faz parte, tá? Então nós temos uma beleza muito grande, nós temos casas enormes, maravilhosas, mas nós temos pessoas vivendo num cubículo, né? Então isso, a gente tem que ver isso, tá? E todo esse cartaz é feito de colagem. Por que é feito da colagem? O estilo da colagem é uma escolha artística e simbólica, não é? Porque é a técnica que possibilita elementos diferentes em uma única composição, né? Então, refletindo o quê? A diversidade, né? Então, o Brasil tem muito do Brasil, né? A escolha também é uma referência à interligação entre tudo o que existe em toda a criação.
A escola do estilo também faz referência à ecologia integral, né? Onde todos os aspectos da vida, espiritual, social, ambiental e cultural, são considerados e valorizados. A gente tem que entender isso, minha gente, sabe? Cada pedaço dessa colagem, apesar de único, né, contribui para a totalidade da imagem. Assim como cada pessoa e cada parte do meio ambiente tem um papel na criação de um mundo sustentável e harmonioso. Então, o meu pensamento, o que eu estou fazendo aqui é muito pouco, mas é um pedacinho da colagem desse mundo que nós estamos querendo, não é? E isso nós vamos passar para começar aonde? Nós vamos começar nas escolas. Então você, professor, você tem um coordenador, você tem uma missão, né, de colocar isso tudo numa pastoral uma pastoral escolar. Então você tem condições de toda essa campanha da fraternidade durante o ano todo. Você tem condições de começar a fazer isso. A pastoral escolar desempenha um papel privilegiado nas escolas católicas para abordar e aprofundar os temas propostos pela campanha da fraternidade. A partir da temática Fraternidade e Ecologia Integral, pode atuar como um espaço de formação espiritual, conversão ecológica e compromisso social, integrando fé e educação e responsabilidade socioambiental, né? Então a gente vê que tudo isso a gente pode fazer, a gente pode crescer, a gente pode dar a nossa contribuição, né? E você, agente de pastoral, você também pode fazer isso. Você pode começar o ano que as pastorais vão voltar, começar pela campanha da fraternidade. Porque não é possível que a gente feche a cortina para ver o que está lá fora. Quanto mais cortina a gente fechar para não ver o que está lá fora, menos a gente vai viver. Né? Muito bem, ótimo. Então eu vou terminar com a oração da campanha da fraternidade, que eu achei lindíssima esse ano, e vou colocar aqui para vocês, para que a gente possa, durante o ano, a gente possa rezar essa oração. Ó Deus, nosso Pai, ao contemplar o trabalho de tuas mãos, vistes que tudo era muito bom. O nosso pecado, porém, feriu a beleza de tua obra e hoje experimentamos suas consequências. Por Jesus, teu Filho e nosso irmão, humildemente te pedimos, dá-nos nesta quaresma a graça do sincero arrependimento e da conversão de nossas atitudes. Que o teu Espírito Santo reacenda em nós a consciência da missão que de ti recebemos, cultivar e guardar a criação no cuidado e no respeito à vida. Faz de nós, ó Deus, promotores da solidariedade e da justiça, enquanto peregrinos habitamos e construímos nossa casa comum, na esperança de um dia sermos acolhidos na casa que preparastes para nós no céu. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ok, minha gente? Tchau, tchau. Até o próximo encontro.